Vamos continuar quase finalizando. Hoje, mais 2 mensagens. Nós finalizamos a série de mensagens. Quem tem ouvidos, ouça, né? Ou ouvindo Deus, ouvindo o que o Espírito diz à igreja. E hoje você vai abrir Apocalipse 3, já no verso 1. Nós vamos olhar para a igreja de Sardes, essa carta enviada à igreja de Sardes. A palavra de Deus diz o seguinte: ao anjo, está abrindo, amém? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode aplaudir, honrar e celebrar a palavra de Deus. A igreja de Sardes, ela tinha uma história que ela carregava um peso do seu passado. Ela foi a capital da Lídia. Lídia foi um dos primeiros impérios estabelecidos ali na Ásia Menor. Era uma das cidades magníficas, ricas do seu tempo. Tinha uma alta colina, muralha, fortificada, imbatível. Seus soldados e habitantes não tinham medo dos inimigos. Essa cidade jamais foi derrotada. E seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e confiantes. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e sabe o que precede uma queda? É a confiança e a arrogância. Imagine uma cidade que no meio de impérios, no meio de guerras, nunca visitou uma derrota. Achava autossuficiente, forte em si mesmo, não necessitava de Deus, não necessitava de correções, de proteções. Mas essa cidade, no meio do orgulho, no ano de 529 a.C., ela cai nas mãos do rei Ciro, o rei persa, que cercou essa cidade durante 14 dias, e quando seus soldados estavam dormindo, penetrou os soldados no buraco da muralha, em um único lugar vulnerável da cidade, e dominou toda a cidade. Imagine o tamanho do orgulho. 14 dias cercados pelo exército poderoso, o exército persa. E esse orgulho fez com que os soldados que eram para proteger dormissem no meio da guerra. E foi isso que decretou a derrota de Sardes. Parece que essa história, ela é anunciada e mostrada na carta. Deus traz essa alusão e apresenta. Essa é uma igreja em que, apesar de ser confiante, ela desprezou o tratamento das rachaduras. E às vezes a gente tem uma caminhada de fé, às vezes as coisas estão acontecendo bem na vida da gente, a gente está prosperando e a gente deixa de ser vigilante. E naquilo que a gente não vigia, onde a gente vai tropeçar. Quem não vigia o progresso, significa que tem uma raiz de orgulho.
Porque um coração humilde entende que venceu, avançou, mas permanece guardando, preservando, para que não venha cair novamente, para que não retroceda. O seu chamado não é para retroceder, é para avançar no nome de Jesus, amém? Essa igreja, ela necessita de algo, ela necessita de um reavivamento, e o tema da nossa mensagem hoje é reavivamento. É uma igreja que conhecia a palavra, que andava no caminho, é uma igreja que entregava resultado, era uma igreja que tinha muitas pessoas, era uma igreja que era próspera financeiramente, mas que ela era vazia do principal. Era uma igreja que esqueceu viver cheia do Espírito Santo. E quantos de nós buscamos a Deus intensamente quando a gente estava necessitando? Quando a gente estava numa crise? Quando a gente estava num conflito, num aperto? Mas quando a gente sai da crise, do aperto, que a gente começa a prosperar, parece que a gente abandona Deus. A gente não tem mais o compromisso na leitura da palavra, de ter os nossos devocionais, o tempo de intimidade. A gente esquece o compromisso que a gente tem com Deus em servir na igreja, em servir ao próximo, em refletir o caráter de Cristo, em honrar com presença e com adoração os cultos. Às vezes a prosperidade pode ser a nossa maior inimiga. Era o caso dessa igreja. A prosperidade era algo que projetava ela, mas por estar vazia, a ruiu. A palavra de Deus nos ensina a ser prósperos integralmente. Deus quer que você prospere em todas as suas áreas, mas o principal é que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Prefira ser cheio do Espírito Santo. Essa igreja, ela aderiu a uma atmosfera espiritual sintética, superficial. Ela abriu mão da essência do Espírito Santo. Essa igreja tem um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus. Ele é o cabeça desse lugar. Essa igreja tem alguém que edifica essa igreja, e esse alguém tem um nome, se chama Espírito Santo de Deus. Nós não temos vida como igreja se não estivermos o Espírito Santo presente, e nos mentoreando, e nos dando direções. Nós acabamos aqui de orar por um tempo de jejum, direcionado por quem? Não por mim, pelo Espírito Santo. Porque o nosso sucesso está em ser guiados pelo Espírito Santo. O sucesso da sua família está em ser guiado pelo Espírito Santo. Seu sucesso profissional está em ser guiado pelo Espírito Santo. O sucesso dos seus relacionamentos está em ser direcionados pelo Espírito Santo. Abra mão de tudo, mas não abra mão de andar cheio do Espírito Santo, amém? Era uma igreja vazia, vazia do essencial. Era uma igreja que vivia de aparências. Sabe, irmão, o mundo cultua aparências. O mundo cultua aparência. E aqui eu não quero desprezar a aparência. É importante a aparência. A Bíblia fala que a gente deve cuidar da aparência. Fugir da aparência do mal. Ele está dizendo, cuide da aparência. Mas a aparência, ela não pode andar só. A aparência tem que ter essência. Não adianta ser belo e ser feio por dentro. Não adianta, sabe, ser uma pessoa alegre. Quantas pessoas alegres? Se você lê algumas biografias de alguns artistas, e principalmente artistas comediantes, muitos deles se apresentam e têm fama de alegres, mas muitos são visitados pela tristeza e pela depressão. Robin Williams é um deles. Aparência de alegria, mas um vazio na alma. Não, irmão, nós somos preenchidos da alegria, porque a abundância de alegria para quem está na presença de Deus, amém? Não viva, olhe para o seu irmão e diga, não viva só de aparência. Viva de conteúdo.
Sabe, a gente tem que ter conteúdo espiritual. Você vai valer o conteúdo que você carrega. Você vale o conteúdo que você carrega. Profissionalmente, quanto você ganha, significa que você tem a recompensa equivalente ao conteúdo que você carrega. Pessoas vazias não duram muito tempo. Se descobre que a propaganda é falsa. Hoje em dia, né? Ainda bem que eu sou das antigas, eu conheci minha mulher sem maquiagem, né? Porque, irmão, de vez em quando a mulher lá em casa passa, se produz, eu acho muito bom, continue se produzindo, eu vou financiar minha esposa se produzir, eu gosto da beleza. Mas lá em casa eu ando, aí eu vejo o quê? Um cílio no chão, eu disse, vixe, lá vai R$50. Daqui a pouco uma unha de porcelana ali, lá vai R$300, né? Hoje é montado, né? Eu disse, vixe, minha mulher está se desmontando. Mas por que hoje? Porque, irmão, não tem problema em ser belo e cuidar. Mas a minha esposa, ela é bela, mas é reflexo do interior mais bonito. O exterior da minha esposa nem se compara ao interior dela. Ela tem conteúdo, e eu vou permanecer casado com ela pelo conteúdo que ela carrega. E não pela beleza, porque a idade vai chegar, irmão. Vai chegar a idade do tudo em cima, né? Você já sabe dessa piada, não vou contar, vou me segurar. É a idade do tudo em cima. Vai chegando, a minha idade, ó, o cabelo caindo, né? As pernas já não obedecem como é. A idade chega, a beleza vai indo embora, mas o conteúdo permanece. A verdade permanece. Quando você constrói um relacionamento na verdade, esse relacionamento vai ser até o dia que a morte separar ou até que Jesus volte. A crítica e o apontar a essa palavra é da gente não criar nada falseado, irmão. Era uma igreja que tinha fama, muito famosa. Provavelmente, se essa igreja fosse no dia de hoje, você ia querer congregar nela. A igreja que tinha fama, mas não tinha vida. Uma igreja que tinha essência, não tinha essência. Né? Pode botar aí, me ajuda aí. Estão pregando comigo hoje não, Miltinho? Bora pregar comigo. O pessoal da mídia é pregador também. Não, só para descontrair, dá uma salva de palmas para os nossos irmãos da mídia ali. Então, é uma igreja que o quê? Tem fama, tem nome, mas não tem vida. O que é que você vai querer? Vida, nome ou fama? Nós preferimos a vida, amém? Mas a vida em Deus vai trazer nome. E vai trazer fama também. Só que não vai ruir, não vai destruir. Deus quer construir algo grande através da sua vida, amém? E o alicerce, o conteúdo, é quem vai te manter de pé nos dias difíceis. É o que vai te manter de pé nos confrontos. Então diga isso, prefiro o conteúdo mais do que a fama. O conteúdo que você construir vai te levar à fama, vai te levar à exposição. É uma igreja que tinha performance, mas não tinha integridade. E às vezes a gente tem performance. E eu falo isso para muita gente que tem dons, sabe? O dom nos apresenta. O dom nos promove. O dom vem de Deus, não é nosso. Mas o caráter ou o fruto do Espírito é quem nos sustenta e mantém de pé. Nós pagamos caro pelo dom. Olha o que se paga de shows musicais por aí, de teatro, são dons dados por Deus. O dom da música. E quantos homens e mulheres têm dons,
Mas quando você vai conhecer a vida, não tem essência, não tem integridade. E nós que estamos em Cristo, nós precisamos ter integridade para fluir no dom, para que o dom não seja usado como meninice, para que a gente não faça mau uso do dom. O dom serve para a edificação da igreja, amém? O fruto edifica nós mesmos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse ano vai ser o ano que você mais vai crescer no fruto do Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa mansa, longânima, cheia de paz, cheia de alegria. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu me transformo naquilo que Ele tem. E o conteúdo do Espírito Santo são os frutos, são o fruto, ou é o fruto, que tem várias características. Pessoa que diz, eu sou cheio do Espírito Santo, e diz, pastor, eu não consigo me controlar, eu sou irado. Não, a mansidão já está dentro de você. Você pode não usar. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem um fruto do Espírito. Você pode não usar o fruto do Espírito. Então, quando você for se irar com alguém, você vai dizer, eu estou cheio do Espírito Santo, então eu vou frutificar a mansidão. Eu brinco comigo mesmo, assim, eu faço alegorias. Então, quando eu vejo que uma coisa está me tirando do sério, e que eu vou me irar, e aí eu bato aqui no braço e digo, ativo o fruto do Espírito Santo, mansidão. Ativo o fruto do Espírito, amável. Aquela pessoa que tu quer matar, você vai amá-la, vai tratar com doçura, vai andar mais uma milha com ela, vai dar... Por quê? Porque o que importa na vida do cristão é o conteúdo, é o Espírito Santo. É uma igreja que tinha obras, mas não tinha dignidade. E às vezes nós fazemos tanto, mas nós não nos preocupamos com a nossa dignidade, com quem nós somos, com quem nós estamos nos tornando. E aí, aquilo que nós apresentamos em público, porque a fama é pública, mas a integridade é no secreto. E o secreto quem são? Marido, esposa, filhos, pai, mãe. No secreto, eles sabem quem realmente nós somos. Sabe o que nós carregamos. Eu quero dar alguns passos para você sobre o avivamento, amém? Reavivamento. Diga, eu quero reavivar no nome de Jesus. Alguns passos para o reavivamento. Uma tríade do reavivamento. Primeiro, lembrar. Diga, eu preciso lembrar. Ele diz, lembre-se. Ele diz, guarda o que você tem e volta. Então, lembrar, guardar e voltar. Lembrar, guardar e voltar de quê? Lembrar da palavra, guardar a palavra e voltar para a palavra. Eu preciso me converter à palavra. Eu preciso, sabe, a mudança que eu tenho aqui. Eu estou caminhando no mundo, num comportamento falseado. Eu sou um religioso, eu aparento ser um cristão, eu estou progredindo, eu estou indo, eu falo de Jesus, eu dou glória a Ele, mas os meus pés são de barro. Eu preciso o quê? Voltar, mudar. Eu preciso me lembrar da verdade. Guardar o amor que eu ainda tenho no coração, o pouquinho que resta, e eu preciso me converter, mudar. Se você caminhar nessa tríade, você vai viver um reavivamento espiritual na sua vida, você vai crescer, vai progredir, e você vai viver um tempo de santidade grandiosa de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, cuide do seu coração. Eu lembro, um dos locais mais bonitos que eu vi na vida, você vai se surpreender. Carol até se assustou.
A gente foi para o Mirante, na cidade de San Diego, e lá muito alto, o monte, e de lá dava para a gente ver o México, a fronteira do México. E quando eu passei, olhei assim, tinha cemitério, um cemitério, era um cemitério militar. Ali é uma região militar, é uma zona de fronteira muito vigiada. Você vê caça o tempo todo, os navios de guerra passando ali, porque eles cuidam, há muita invasão do México para os Estados Unidos. E eu passei, eu vi de relance assim o cemitério e eu achei bonito. Primeiro pela vista, um monte, depois um mar e tem um observatório de baleias. Eu disse, rapaz, se eu for enterrado num canto assim, eu quero me enterrar num canto desse, pelo menos eu fico vendo as baleias. Lá lindo, todo gramadinho, verdinho, todas as lápides no mesmo padrão, brancas de mármore, alinhadas, sequenciadas, algo assim que fazia bem à vista, que dava paz. E eu entrei com o carro, e eu fui entrando com o carro e olhando, e a Carol dizendo, pelo amor de Deus, sai disso aqui, meu filho, sai, isso é um cemitério, bora-se embora. Eu disse, isso aqui é tão lindo, tão lindo. E me veio a memória, isso aqui é lindo, isso aqui tem performance, isso aqui é belo, mas por dentro está cheio de defuntos. E às vezes a vida espiritual nossa é assim. Está cheio de defuntos, assuntos não resolvidos. Até quando você vai caminhar com assuntos não resolvidos, que vão estar te roubando, te saqueando, não deixando você ser preenchido do principal conteúdo, irmão. O conteúdo mais belo que existe no mundo é o Espírito que habitou em Jesus, agora habita em nós. Como que você carrega o que é de mais precioso e não dá autonomia e autoridade para isso, transformar o teu caráter, para agir na tua vida, para liberar frutos, dons e te capacitar de uma maneira sobrenatural. Essa igreja era muito linda, cheia, mas na verdade era um cemitério espiritual. A reputação entre as pessoas era maravilhosa, mas a reputação diante de Deus era ruim. Quantas vezes nós queremos agradar pessoas e negociamos a nossa reputação com Deus? Porque fulano não pode ficar chateado. Olha, eu já tenho idade suficiente de dizer, quando a gente quer agradar todo mundo, a gente acaba não agradando ninguém, principalmente a Deus. A nossa fé não pode ser exercida apenas nominalmente. Nominalmente. Nós temos um país que anuncia a fé nominal. Creio que 90% do nosso país diz nominalmente que é cristão. Mas será que no conteúdo é? No comportamento, na visão? Eu te digo, não é. Por quê? Porque se fosse, a gente não tinha um índice de criminalidade, de violência, de prostituição, de abuso a menores. Porque se fosse cristão, aplicava o comportamento cristão, e tudo isso já tinha acabado no nosso meio. Você está entendendo isso? Sua fé nominal ou sua fé verdadeira? Não existe fé sem obras. Nós não acessamos a graça pelas obras, mas quando a graça nos alcança, nós refletimos a graça em obras. E as obras são a mudança do nosso caráter. Eu passo a ser generoso, eu passo a ser caridoso, eu passo a amar pessoas que possivelmente eu odiava, e agora eu vou orar e abençoar elas. Se eu tinha uma vida promíscua, agora eu tenho uma vida santa. Se eu tinha uma mentalidade de suborno, de engano, agora não, eu tenho os negócios retos.
Você não foi chamado para falsidade, você foi chamado para a verdade, amém? E eu creio que Deus está despertando muita gente para a verdade, em nome de Jesus, amém? Quando não há integridade, quando nós não crescemos nisso, sabe o que acontece? Nós caímos numa cilada chamada vida dupla. Vida dupla. Esse é um risco muito grande. Um risco muito grande. Por quê? Porque nós pensamos que nós pertencemos a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, amém? Então não cabe a nós vida dupla. Não cabe dentro da igreja você ser casado e ter um caso fora da igreja. Ah, pastor, isso não ocorre aqui dentro. Ocorre sim. Ocorre sim. Sabe o que eu quero gerar com você hoje? Eu não quero te chamar a atenção, não quero te exortar, apesar de estar fazendo. Mas o que eu quero despertar em você é que Deus tem algo poderoso para a sua vida. O melhor conteúdo é caminhar com o Espírito Santo. Sabe? A falsidade tem prazo de validade. Diga isso, a falsidade tem prazo de validade. A gente olha para a vida de Sansão. A vida de Sansão é a vida de um homem duplo. É um homem que é consagrado a Deus, tem um voto de nazireu, isso é a consagração. Ele pertence a Deus. Então tem algumas regras que ele tem que cumprir. E ele cumpre as regras. Só que o seu comportamento não condiz com as regras, com a separação. Ele entrega o seu coração a alguém que não pertencia ao seu povo. Ele deixa ser seduzido pelos prazeres momentâneos. Ele negocia o que Deus entregou a ele. E ele se perde totalmente, porque ele não foi vigilante quando ele entrega os segredos que ele tinha a quem a seduziu. Tem segredos que você tem com Deus que você não pode partilhar com o mundo. O mundo não vai entender porque não escutou o que você escutou de Deus, amém? Não quer entendimento das pessoas que não escutaram o que você escutou de Deus. Às vezes tem loucuras que Deus fala comigo, eu vou compartilhar com a minha esposa, eu nem exijo que ela entenda, porque Deus falou para mim, o que eu falo, Deus revela para ela. Depois Deus fala com ela e ela entra em acordo comigo. Deus está falando para você, amém? Então quando você disser, olha, eu tenho uma vida de santidade, e as pessoas quiserem negociar isso com você, você vai dizer, você não escutou o que eu escutei de Deus, então respeite o que eu escutei do Pai. Não, homem que é homem tem várias mulheres. Não, homem que é homem honra a sua esposa até o último dia de vida. Esse espírito de dualidade, Jesus combateu nos fariseus. Um sepulcro vazio, por fora bonito, mas por dentro oco. Uma religião que canta hinos, adora, mas a mente está longe de Deus. Que pregam com intensidade, com método, mas a obediência, na verdade, passa longe. Todo mundo que você conhece, que fala que ama a Deus, entregou a vida para Deus. Já notou isso? Quem entregou a vida para Deus aqui, levanta a mão aqui. Todo mundo entrega a vida para Deus. Mas você já perguntou se Deus aceitou a sua vida ou não? Você entregou. Onde está isso? Caim e Abel entregam ofertas a Deus. Uma foi aceita, a outra não. Por quê? Conteúdo. Caminhar no princípio, um entregou o melhor da sua colheita. Foi além do que foi pedido. Entregou por inteiro, não mediu esforços, estava conectado com o Pai.
o outro entregou por entregar. Entregou vazio. Você não foi chamado para andar vazio, você foi chamado para andar cheio do Espírito Santo. O diagnóstico de morte dessa igreja não era uma perseguição. Eles não estavam sendo perseguidos em mortos. O diagnóstico da morte dessa igreja, sabe o que era? Era uma igreja que queria se parecer com Deus, mas mais se parecia com o mundo. E quando eu falo aqui mundo, não está em coisas acessórias, está nos comportamentos e na mentalidade. A palavra mundo, na maioria das vezes na Bíblia, está linkado a um padrão de pensamento cultural. O mundo, quando a Bíblia cita, é um padrão de pensamento do mundo. Por isso que diz que o mundo jaz no maligno. Não é o mundo criado, o mundo criado é de Deus, amém? Tudo que Deus criou é bom, é de Deus. A palavra, quando diz que o mundo pertence ao diabo, é o pensamento cultural do mundo. O pensamento cultural de Deus é a palavra de Deus. Então, se você é um cristão, se você ama Jesus, se você entregou a vida para Ele, não é mais o pensamento cultural do mundo, mas a palavra de Deus é nossa conduta social, conduta de fé, conduta profissional, conduta para o casamento. Ela é a nossa regra para todas as coisas e é inegociável. Amém? É inegociável. Eu falei de Sansão, mas olha para a vida de Daniel. Daniel estava inserido numa cultura de um padrão diferente, de um mundo diferente, onde todos precisavam se dobrar diante do imperador. E ele disse: espera ainda, minha cultura não é do mundo, minha cultura é dos céus, eu só posso me dobrar diante do meu Deus, eu não vou adorar nenhum outro Deus. Nós precisamos carregar esse espírito de Daniel, porque o que nós estamos construindo com Deus não é algo para esse tempo, apenas é para a eternidade, amém? Cuidado com o pecado que vão se filtrando devagarzinho. Sabe? Não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. O pecado vai corroendo, começa devagarzinho. Sardes mostra que o pecado começou a corroer as vestiduras. O que é isso? Corroendo a santidade, porque todo pecado corrói a santidade. Isso é um símbolo de corrupção, corrupção da santidade. Mas eu quero te chamar para algo poderoso. Voltar urgente para a palavra de Deus, amém? Onde está a nossa saída? Voltar urgente para a palavra de Deus. Você pode dizer isso? Voltar urgente para a palavra de Deus. Esse vai ser o ano que você vai mais me ouvir. Por que é que você não está lendo a palavra de Deus? Como você diz que ama a Deus e não conhece a palavra de Deus para a sua vida? Esse é um ano de você se apegar à leitura da palavra e conhecer Deus pelas Escrituras e pelo relacionamento com o Espírito Santo, pela adoração, pela intimidade, porque a vontade de Deus é manifestar a palavra dEle viva na sua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Diga, viva e eficaz. Então, se eu estou cheio da palavra, eu não ando morto, eu ando vivo. Por isso que as pessoas não entendem. Às vezes, a gente está passando por processos que elas não entendem. Como tu consegue ficar alegre numa situação dessa? Se fosse eu disse, eu estou alegre porque eu não ando pelas circunstâncias. Eu ando pela palavra de Deus e as circunstâncias se dobram para a palavra de Deus. As circunstâncias vão passar. Olhe para todas as crises, dificuldades da sua vida, passaram.
E se está hoje, vai passar ainda mais no nome de Jesus. E eu declaro o fim delas. Mas a palavra de Deus vai permanecer de pé. Esse tem que ser o nosso conteúdo. Nós temos que amar a palavra de Deus, irmão. Isso não saiu de moda. Precisamos experimentar um reavivamento por fome da palavra. Sabe, enquanto a gente estiver pulando e gritando, eu não sou contra isso. Não sou, irmão. Eu gosto de pular com os jovens, eu sou do movimento. Mas enquanto a gente estiver fazendo isso e não estiver amando a palavra, não vai ter um avivamento no nosso meio. Não vai ter. Senhor, manda um avivamento. Está lendo a palavra. Está se deleitando nela. Está deixando ela te confrontar. Está sendo transformado por ela. Eu creio que Deus tem um avivamento para romper sobre nós. E Ele vai romper quando nós tivermos fome e sede pelas Escrituras. Quando as Escrituras forem como mel para o nosso paladar. Quando a gente não conseguir sair de casa sem meditar a palavra, sem orar, sabe, quando você não lê a palavra de manhã, não ora, você sai para guerrear num mundo desarmado e desprotegido. Porque a nossa ferramenta é a palavra de Deus. Ela é a nossa arma, ela é a nossa proteção. A palavra de Deus é comparada em Efésios como uma armadura. Uma armadura de quem? De um soldado romano. Você quer vencer as guerras do dia a dia? Ande cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. O que você está cheio da palavra de Deus hoje? A igreja, além de andar cheio da palavra, precisa andar vigilante. Diga, irmão, vigia. Irmão, vigia. Vigia não falar. Vigia não falar. Vigia no comportamento. Vigia nas expressões. E aqui eu não estou dizendo para ser uma vigia falseada, é uma vigia protetiva. Porque eu vou lhe dizer algo que alguns podem se pressionar, e eu fico feliz. Mas o inimigo está enfurecido atrás de te pegar. Quanto mais raiva ele tem, mais satisfeito eu fico. Porque eu sei de que lado eu estou. Você tem que se alegrar com o inimigo com raiva de você. O inimigo se levantou para cair. Ele está derrotado debaixo dos pés de Jesus, e os meus pés estão sobre os pés de Jesus. O inimigo está enfurecido, vindo contra mim. Ele vai vir por um caminho e por 7 ele vai fugir. Porque o Senhor é o meu escudo e minha fortaleza, bem presente no meio da tribulação. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Sabe, não ser vigilante é ter uma vida sonolenta. Eu estou vendo um monte de irmão aqui que está orando, não está dormindo. Eu tenho fé. O que é ter uma vida espiritual sonolenta, irmão? Sem graça. Sem graça. O pequeno grupo, tanto faz ir como não ir. Vou para o culto hoje, tanto faz ir como não ir. Não, batizar, não, deixa para depois. Orar, estudar em casa, vida sonolenta. Irmão, o inimigo está acordado. E nesse momento, ele tem um plano e uma estratégia para destituir a tua autoridade de filho de Deus. Nesse momento, há um bastidor espiritual, querendo nos corromper.
ter medo? Jamais! Porque em nós não habita espírito de medo nem de covardia, mas um espírito de coragem, poder e equilíbrio. É resistir o diabo e ele foge de vós. É resistir. A outra saída para um reavivamento significa santidade. Diga, santidade. Você sabe o que é santidade? A santidade primeiro começa por Deus. É Deus que nos torna santos. Como? Nos separando para Ele. E quando Ele nos separa para Ele, a santidade que habita nele é refletida sobre nós. E a santidade produz transformação. A santidade é algo que precisa ser levado com muita, mas com muita seriedade. Muita seriedade por nós. Pergunte por quê? Não é porque é uma religiosidade, é porque só os santos verão a Deus. Quando você é convidado para ir para um casamento, lá no final do convite do casamento tem o tipo de traje, não tem, para você entrar? Esporte fino, smoking, né? Livre, tem um tipo de traje. O traje para habitar eternamente na presença de Deus e vê-lo é a santidade. Por isso que a santidade é comparado com vestes brancas. Se você não estiver bem vestido, eu posso confessar um pecado que eu fazia quando era jovem para você? Posso? Você me perdoa? Eu gostava muito de pegar o 13 de maio, era com os amigos, a gente descia ali, 13 de maio não, desculpa, Campus UPC Unifor, a gente ia para o Iguatemi. Aí eu ia, irmão, todo, camisa por dentro, cinto, todo arrumado, estiloso para o Iguatemi. O pessoal está todo arrumado, estiloso, eu disse, deixa estar. Aí eu pegava de volta, vinha mais ou menos do Iguatemi umas 8, 9 horas, a gente parava na pracinha da 13 de maio, que tinha uma feirinha lá, e a gente ia para a feirinha, e já tinha uns amigos marcados lá, só que eu ia todo arrumado, sabe por quê? Porque em frente à feirinha tem a igreja de Fátima, que todo sábado tinha casamento, e vizinho da igreja tinha um buffet de recepção. Eu economizava o dinheiro do lanche do Iguatemi, que o papai e a mamãe me davam, botava no bolso para gastar na semana, entrava no campo do PC Unifor, fazia traseira toda arrumada, descia para não pagar passagem ou janela. Quando eu vi que o casamento acabou, que estava todo mundo entrando na festa, eu disse, opa, daqui a pouco eu vou jantar. Aí eu entrava, todo arrumado, no casamento. E tinha dia que eu estava tão doido que eu ia cumprimentar o noivo e a noiva também. Eu estou te fazendo rir, mas por que eu entrei no casamento? Porque eu estava com a roupa adequada. Se eu fosse como meus outros amigos iam para o Iguatemi ou para a feirinha, de bermuda, que era a roupa normal desses ambientes, e eu perdi a boquinha do casamento, irmão. Eu estou te falando algo sobre santidade. Santidade é a vestimenta da gente estar na presença de Deus durante toda a eternidade. Não negocie aquilo que é duradouro por prazeres passageiros. Deus tem algo para você. Qual é a coisa que te dá mais prazer? Alguns vão dizer aqui, aquele chocolate. O que é que te dá mais prazer? Não, aquela viagem. Aquilo que te dá mais prazer, beijar e abraçar meus filhos. Eu quero dizer que o prazer de estar na presença de Deus durante a eternidade é incomparável com o melhor prazer que você tem na vida. Por isso, não negocie o que Deus tem para você. Não negocie o que Deus tem para você. A santidade é a garantia da glória futura. Quando nós
olhamos para o presente e perdemos a visão do futuro, nós vamos negociar. Tem gente que está vivendo o presente sem construir o futuro. Tem gente que hoje está afundada em dívida, porque quando teve o tempo de prosperidade, não cuidou bem das suas finanças, não investiu, não teve reservas, e aí veio o tempo ruim, e hoje está endividado. Por quê? Porque não olhou para o futuro, quis comer tudo no presente, quis corroer. Não, o presente é o tempo que a gente prepara o nosso futuro, e se nosso futuro é na presença de Deus, o presente, irmão, é tempo de santidade, de alinhamento, de adoração, de amar a palavra, amém? Sem santidade não há salvação, sem santificação ninguém vê a Deus, sem vida de Deus em você, aqui na terra, não haverá vida de Deus em você no céu. Diga, a gente começa a viver o céu na terra, amém? A santidade na terra significa glória no céu, aleluia. Não se envergonhe de caminhar com Cristo, não se vergonhe de dizer, eu não abro mão disso. Olha, o que Deus nos promete nessa carta, duas coisas. Era uma igreja de pessoas que estavam corroídas, que não eram santas. Ele diz, se você lembrar da minha palavra, se você guardar o que você tem, e se você retornar, se você se arrepender, eu vou restaurar a sua santidade, e eu vou criar em você um padrão de acesso à eternidade, amém? Qual outra promessa daqueles que se arrependem e estão diante de Deus? Ele diz, o nosso nome jamais será arriscado no livro da vida. Você sabe o que é isso? A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. E quando um pecador professa Jesus como Salvador, Jesus vai diante do Pai e professa o nome de quem se arrependeu diante do Pai. E o Pai vai em um livro, chamado Livro da Vida, e coloca o nome dessa pessoa, o livro da eternidade. É assim que a Bíblia descreve. Ele está dizendo, quem se arrepende, quem anda em santidade, jamais terá um nome riscado do livro da vida. Uma das coisas mais tristes e doloridas na vida, é você sepultar alguém, e receber, depois do sepultamento, um registro de óbito. Eu já recebi de algumas pessoas que eu amava. Eu fui responsável por alguns sepultamentos da minha família. Sabe, já tem aquela dor, já passa, e depois você ainda recebe um documento. Esse documento está dizendo, você foi riscado do livro da vida terrena. Você já não pertence mais a esse mundo. Você já não tem direito de mais nada nessa vida. Por quê? Porque foi riscado o nome. A Bíblia está dizendo, aqueles que não se alinharem, aqueles que não se arrependerem, aqueles que tiverem uma vida dupla, aqueles que tiverem uma vida cristã falseada, o nome vai ser riscado do livro da vida. Meu sonho é ouvir o meu nome sendo chamado por Jesus. Você já sonhou com isso? Toda vida que alguém entrega a vida para Jesus aqui, eu fico imaginando. Jesus está agora, nesse momento, olhando para o Pai e pronunciando o nome dessa pessoa para o Pai. Está dizendo, Pai, Ele, por meu intermédio, por minha mediação, Ele está se tornando teu filho. Então conhece o teu mais novo filho.
Sabe, eu sei que Deus te deu o dom de ser escritor, você vai ter seu nome em livros, amém? Deus te deu o dom de empreender, você vai ter seu nome em empresas, no nome de Jesus. Você vai ter o seu nome numa união de duas pessoas, seu nome vai ser um nome que vai abençoar gerações, amém? Mas o melhor local para o nosso nome estar é no livro da eternidade, no livro da vida em Cristo Jesus. Você pode aplaudir, celebrar, se pôr de pé.